apenas alguns exemplos. Na antiguidade, os egípcios acreditavam que a terra estava apoiada sobre 5 colunas. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus, por exemplo, acreditavam em elefantes e tartarugas que ficavam sustentando a terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Recentes descobertas geológicas indicam que os egípcios acreditavam que enquanto aquele ovo voava, a casca do ovo se formou e assim o mundo surgiu. Mas veja esta importante informação que Moisés, o autor do livro de Jó, nos dá em Jó no capítulo 26, no verso 7. Jó 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés, que foi o autor do livro de Jó, escreveu isso no ano 1500 a.C. Moisés não acreditava como os egípcios. Imagine para alguém há mais de 3.500 anos falar sobre o vácuo, o vazio espacial. E veja agora essa outra antecipação da Bíblia em relação à ciência. Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos e muito distantes. Eles acreditavam que a terra era como uma mesa reta e de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele deixou o velho continente e descobriu a América em 1472. Quando Yuri Gagarin, em 1961, saiu pela primeira vez da atmosfera terrestre, ele disse: "Eu vejo a Terra e ela é azul e redonda." Agora veja em sua Bíblia o que o profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, diz. O texto é Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Como Isaías poderia saber 600 anos antes de Cristo que a terra era redonda? Mas quem lia a Bíblia já poderia saber que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, que viveu de 1608 a 1647. Entretanto, Moisés já dizia na Bíblia que o vento tem peso. Isso está no livro de Jó, no capítulo 28, verso 25. Leia comigo. Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A Bíblia se antecipou 3.000 anos antes da ciência dessa vez. Durante muito tempo, os embriologistas ensinaram que o óvulo, quando fecundado, começava a diferenciação celular e a primeira coisa a ser formada eram os ossos e depois a carne. Essa ideia permaneceu até que pesquisas modernas permitiram a observação do desenvolvimento de um embrião. Aí se verificou que a ordem é a seguinte: primeiro vem a pele, a parte externa, depois a carne, a parte interna, e depois os ossos, a parte do meio. Veja o que Moisés, já na Bíblia, no livro de Jó, fala. Em Jó, no capítulo 10, no verso 11. Jó, capítulo 10, verso 11. De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Mas ainda tem algo que me deixou mais maravilhado. Maravilhado com a sabedoria de Deus. Cada vez mais a ciência vai descobrindo coisas que a Bíblia já mencionava. Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. O pacto era a circuncisão. Isso está em Gênesis, no capítulo 17, versos 11 e 22. E diz o seguinte: circuncidar-vos-eis na carne do vosso prepúcio, e isto vos será um sinal de pacto entre mim e vós.
à idade de 8 dias, todo menino será circuncidado. Você que é mulher deve estar pensando assim, mas Deus fez um sinal só com os homens. Isso pode até ser discriminação. E nós, mulheres? Mas hoje nós sabemos que quando Deus deu esta ordem para os homens, foi para proteger as mulheres. Esse costume permanece até hoje entre os judeus, o da circuncisão. E as pesquisas mais modernas mostram que por causa dela, da circuncisão, as mulheres de Israel têm o menor índice de câncer de colo do útero do mundo. E não para aí. Hoje descobriu-se também que o bebê ao nascer tem entre o 2º e o 5º dias de vida maior suscetibilidade de sofrer hemorragias. Abraão não sabia disso, mas Deus sabia. O dia certo foi escolhido pelo Criador. Não é maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós? Mas vamos voltar a conversar com o Dr. Rui. Dr. Rui, por que o senhor fundou a Sociedade Criacionista Brasileira? Bem, a Sociedade Criacionista Brasileira é uma entidade que nós fundamos, que já conta com praticamente 33 anos, portanto tem uma vida longa, que se destina a publicar textos em português, quase que à semelhança da Sociedade Bíblica do Brasil. Textos sobre assuntos da controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, sempre com um fundamento bíblico e sob o ponto de vista mais científico. Temos um índice dos artigos com os respectivos temas, um índice temático, que pode ser acessado no nosso site, na internet, que, aliás, recomendamos que quem queira conhecer um pouco mais sobre a sociedade também acesse esse site para ver até um ligeiro histórico, eu diria, da fundação da nossa sociedade e os campos nos quais ela está trabalhando hoje em dia. E temos também vários livros. Temos livros é difícil eu explicar aqui assim rapidamente, mas eu queria ressaltar pelo menos um desses livros, que é o livro de maior nível já publicado em língua portuguesa sobre a questão entre criacionismo e evolucionismo. O título dele é Evolução, um livro-texto crítico. É a tradução de um livro escrito por 2 cientistas alemães, com a colaboração de mais 6 outros cientistas, todos eles doutorados, pós-doutorados de grandes universidades, ainda trabalhando nessas universidades na Alemanha. Um livro que na Alemanha foi premiado e aqui no Brasil, a nossa tradução também, temos a honra de dizer que também foi premiado aqui no Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal, como o melhor livro-texto didático publicado no Distrito Federal. Então, realmente, são livros muito bons. Há pequenos resumos a respeito desses livros no nosso site na internet, que recomendamos mais uma vez que seja acessado pelos interessados. Muito bem, Dr. Rui. Sendo o senhor um cientista criacionista, como é a sua convivência com os cientistas evolucionistas?